que ele está dizendo aí para nós, tá? Que um cilindro reto tem a altura igual a 5 centímetros. Essa questão é a questão 1. A altura é igual a 5 centímetros. E raio da base, 6 centímetros. Raio da base, 6 centímetros. Calcule a área. A área da base. Na B, eu quero a área lateral. E no C, eu quero a área total. Preste atenção. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Tá? Se ele mandar eu calcular, por exemplo, a área da base. A área da base é a área de um círculo. Πr ao quadrado. Ok? Beleza? Então, o que eu vou ter aqui? A área da base é igual a π, valor do raio, 6 ao quadrado. A área da base, 6 ao quadrado é quanto? 36. Então, eu tenho 36 πr, 36 π centímetros quadrados. Ok? Calculei o quê? Calculei a área da base. Vamos calcular a área lateral. A área lateral do cilindro, 2πr multiplicado por altura, multiplicado por h. Eu tenho no cilindro área lateral, 2π, valor do raio, 6, valor da altura, igual a 5. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 6, área lateral, 60 π centímetros quadrados. Beleza? Preste atenção. Nós sabemos que a área total do cilindro é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Ok? Aí tem um detalhezinho, tá? Eu só substituo o meu pizinho aqui, ó, por 3,14 em nível de raciocínio, quando o exercício manda dizer assim, use π igual a 3,14, use π igual a 3, use π igual a 3,1, tá? Somente quando o exercício sugere. Então, minha área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Minha área lateral mais 2 vezes a área da base. Por que eu estou fazendo assim e não usando o 2πr h mais r? Porque eu já tenho o valor da área lateral e tenho o valor da área da base. Confere? Concordam comigo? Se ele, preste atenção, se ele me desse assim, o h e o r juntos, do jeito que ele deu aqui, e dissesse assim, calcule a área lateral. Aliás, desculpa, calcule a área total. Eu usaria aquela formulazinha, 2πr h mais r, certo? Porém, como eu já tenho a área da base e já tenho a área lateral, é melhor que eu use desta maneira. Ok? Porque senão eu teria que calcular de novo, né, a área da base e a lateral dentro da mesma fórmula. Então, o que eu tenho agora? Somente substituir. A área total é a área lateral 60π, mais 2 vezes a área da base 36π. A área total é 60π mais 2 vezes 36π. 2 vezes 36, 72. 72π. A minha área total, 62 mais 32, 60 mais 72, 132. Confere? 132π centímetros
quadrados. Beleza? Copia essa informação que eu vou só pegar um negocinho ali para fazer uma explicação a vocês. Só um instante. Gente, como eu estava dizendo, eu ia pegar um materialzinho ali para fazer uma explicação para vocês. Preste atenção. O que é isso aqui? Um rolo de papel higiênico. Não, cara. Um cilindro. Presta atenção. É no rolo de papel higiênico, é verdade, tá? Mas é aquela história, não é o rolo porque ele não está completo, certo? Mas com certeza, preste atenção, vai dar ideia para nós de um cilindro, matematicamente falando, dá ideia do cilindro, certo? Se dá ideia do cilindro, isso aqui é circular, tá? Geilma, minha querida, o comprimento disso aqui, ó, quanto é que mede isso aqui? O comprimento do círculo, é aquela história, quanto mede exatamente a gente não sabe. Confere, né? Mas matematicamente pensando, daqui desse pontinho que eu estou marcando, até esse pontinho de volta, ele obrigatoriamente é o comprimento de um círculo, certo? Isso aqui é uma circunferência, isso aqui é um círculo, não, aliás, do jeito que está aqui é só uma circunferência, tá? Uma circunferência, como é um contorno do círculo, o comprimento dela é 2πr. E essa circunferência, que eu vou chamar de circunferência superior, ela é igual a essa aqui. Confere? O que é, preste atenção, do jeito que está aqui, vamos imaginar que eu tenha tirado um círculo em cima, tenha tirado um círculo embaixo, e ficou do jeito que nós estamos vendo aqui, ó. Beleza? A questão é, o que é isso aqui de verdade? Falando assim, de forma matemática. Do jeito que está aqui, é apenas a superfície lateral do cilindro. Tá? Porque você está vendo, ó, que não tem o círculo superior, também não tem o círculo superior, ou seja, nem tem a base de cima, nem tem a base de baixo. O detalhe é, quando eu pego isto aqui e faço isso, olha aqui, ó. Vamos lá. Lembra o que eu disse? Quanto é que mede isso aqui? Isso aqui mede o comprimento da circunferência. Aí eu peguei uma tesoura, literalmente peguei uma tesoura, e resolvi fazer um corte. Na hora que eu faço um corte, olha o que é que eu tenho. Eu tenho um retângulo, tá? Nesse retângulo, não sei se vai dar para você ver, mas isso aqui tudinho
é o comprimento deste círculo aqui, ó. Concordam comigo? Beleza. Deixa eu colocar aqui. Espero que dê para que vocês enxerguem, tá? Ó, vamos lá. Dá para enxergar? Foi o que eu escrevi? 2πr. Perfeito. Por quê? Porque é o comprimento. Isso aqui, 2πr, é o comprimento desta circunferência. Confere, né? Beleza. Gente, a distância da base superior até a base inferior é a altura do meu cilindro, tá? Então, é a altura do meu cilindro. Dá para enxergar também? O que é que eu escrevi aqui, Marcos Paulo? Um H. Perfeitamente. Preste atenção. Na hora que eu pego o meu cilindro e abro o meu cilindro, ou seja, eu planifico o meu cilindro, a minha superfície lateral dele, eu encontrei um retângulo. Tá? Na hora que eu encontrei um retângulo, o que é que acontece? A minha área lateral, minha área lateral do cilindro, ela é igual a quem? A área do meu retângulo. E a área do meu retângulo é a base multiplicado por altura, tá? Ou seja, a minha área lateral é a base multiplicado por altura, certo? Que área é essa? Desse retângulo que eu estou segurando. O que é que esse retângulo é? Originalmente, ele é o quê? Uma superfície cilíndrica, tá? Beleza. Mas, preste atenção, a minha área lateral, olhe por que eu disse que a minha área lateral era 2πrh, porque a área de um retângulo é a base do retângulo multiplicado pela altura do retângulo. Naquela hora que eu lhe pergunto, Geilma, assim, quanto é que mede isso aqui? Exatamente nós não sabemos, tá? Mas matematicamente pensando, obrigatoriamente, isto aqui, como é uma superfície circular, tá? É daqui, onde eu comecei o meu corte, até aqui, onde eu terminei o meu corte, obrigatoriamente mede a mesma coisa que o comprimento deste círculo da base superior. Tranquilo? Então, vou dizer o quê? 2πr. Isto aqui é 2πr. Quanto é que mede isso aqui? Exatamente, nós não sabemos, tá? Mas, matematicamente, isso aqui é a altura do meu cilindro. Eu pego o meu cilindro, eu corto, ele vai virar um retângulo. Eu não estou considerando, preste atenção, nem a base de cima, nem a base de baixo, nem a base superior, nem a base inferior. E a distância entre as duas bases, né? Lembra, inclusive, que eu chamei de geratriz, tá? Porque o meu cilindro ele pode ser reto, mas o meu cilindro ele pode ser oblíquo. Certo? Então, assim, como eu estou considerando aqui um cilindro reto, está aqui a altura. Então, a minha superfície lateral, ela obrigatoriamente é uma superfície retangular. Quando eu junto essa superfície retangular em bases circulares, aí eu vou ter o cilindro. É aquela história, Marcos Paulo, voltando lá para o início, quando a gente diz assim, isso aqui é um rolo de papel higiênico. Na verdade, não, né? Isso aqui é apenas uma superfície cilíndrica que envolveu em algum momento um papel higiênico. Isso é verdade. Aí eu vou lembrar, por exemplo, que esse rolozinho aqui, esse eixo de rolo, né? Ele vai dar a ideia para mim de um cilindro, como uma garrafa vai dar para mim uma ideia de um cilindro, lógico, se a garrafa tiver base circular, né? E assim por diante. Então, o que é que eu quero que vocês entendam a partir daqui? Que a área lateral é 2πrh, porque é a superfície lateral do cilindro, que ela é retangular, multiplicado pela altura do cilindro. Tranquilo? Tá claro, né? Então, maravilha.
Meus amores, seguindo, nós vamos ter, ó, determine a área lateral do cilindro cuja base tem perímetro 62,8 centímetros e a altura é a metade do raio da base. Aí, nessa questão, ele está dizendo que eu use o meu π igual a 3,14. Confere? Maravilha. Então, para que eu não me engane, vamos lá. Determine a área lateral. Questão 2. Eu quero a área lateral do cilindro, cuja base tem perímetro 62,5 centímetros, ou seja, o comprimento da base, quando ele fala em perímetro da base, está falando em comprimento da base, que é 62,8 centímetros, e cuja altura é a metade do raio da base. A altura é a metade do raio da base. Adote π igual a 3,14. Ele está dizendo que eu use o meu π igual a 3,14 centímetros. Não, 3,14. Tá? Centímetros sempre que é o comprimento. Gente, o comprimento da base. O comprimento é 2πr. Comprimentozinho de circunferência que vocês trabalharam lá no 8º ano, medida de círculos e circunferência, página 47. Tá? Então, o comprimento é 2πr. O comprimento é 62,8. 62,8 igual a 2 vezes o π, 3,14, multiplicado pelo raio. Preste atenção que eu vou encontrar o raio. Encontrando o raio, eu divido por 2 e terei a altura. Certo? Então, vou ter 62,8 igual a 6,28, que é 2 vezes 3,14, tá? 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3 é 6. 62,28, 60,28R igual a 62,8. Gente, divida 62,8 por 6,28. Dá 10. 60 quanto? 10. 10. Aqui, ó. Sim, Marcos, fala aqui é 10, é? É. Pronto. Meu raio é 10. Pela medida que ele me deu, a altura é a metade, pelos dados que ele me deu, a altura é a metade do raio. A altura é 10 dividido por 2. Tá? Ele disse para nós, no exercício, no dado da questão, que a altura era o raio dividido por 2. Quanto é o raio? 10. Dividido por 2? 5 centímetros. Muito bem. Nós acabamos de ver, né, na matemática do banheiro, que a área lateral é o quê? A área lateral é 2πrh. Confere. Nós acabamos de ver que a lateral é 2πrh, 2π raio, 10, altura 5. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 10 é 100. A área lateral, 100π, beleza? Mas ele disse para mim que um π era igual a quanto? 3,14. Use o π igual a 3,14. Minha área lateral, 100 vezes 3,14. A minha área lateral é 314 centímetros quadrados.
Maravilha? Questão 3. Tá? Enquanto eu leio, vocês copiam. Um tanque na forma de um cilindro circular reto tem altura 3 metros e área total igual a 20 pi metros quadrados. Calcule em metros o raio da base desse tanque. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer? Calcular. Ele me diz que a altura é 3 metros e a área total é 20 pi metros quadrados. Preste atenção. Eu vou trabalhar a partir do valor da minha área total. Posso apagar? Pode. Então, lá. Um tanque tem forma de um cilindro circular reto. A altura igual a 3 metros. A altura dele, 3 metros. E área total igual a 20 pi metros quadrados. Área total, 20 pi metros quadrados. Calcule em metros o raio da base do tanque. O raio da base. Vamos fazer o seguinte, aplique direto aquela formulazinha em que eu envolvo ao mesmo tempo raio e altura. A área total é igual a 2πr. Professor, Oi. aí não é o 20, ele não é a área total, ele é a área lateral. É lateral? É, meu amor? É. Essa questão é a 3. É total, Nenê. Um tanque na forma de um cilindro circular reto tem altura igual a 3 metros e área total. Aí entre parênteses ele diz, ó, área da superfície lateral mais área das bases, das bases e da tampa, igual a 20 metros quadrados. Calcule em metro o raio da base. Questão 3. Confere. Confere. Aquela história, né? Mas se eu estiver enganado, você realmente, é lógico que você pode intervir, não sem problema. É total mesmo, não é isso? É, total. Beleza. Então, vamos aqui, ó. Quanto é minha área total? 20 pi, tá? 20 pi. 2 pi. Raio eu não tenho. A altura eu tenho. 3 mais o raio. Preste atenção, o meu pi, eu cancelo com o meu pi, porque eu estou multiplicando, tá? O meu 20, eu vou dividir, já que o 2 está multiplicando R, o meu 20 vou dividir por 2, tá? 20 dividido por 2, 10. 10 igual a R vezes 3 é 3R. R vezes R, R ao quadrado. Eu tenho R ao quadrado mais 3R, ó, R ao quadrado mais 3R igual a quanto? Igual a 10. O meu 10 passando para o outro lado da igualdade, ele que é positivo, ele vai como? Negativo. Perfeitamente, tá? Se estiver mais 10, ele vem menos 10. Então, menos 10 igual a zero. Gente, equação do segundo grau. Delta B ao quadrado menos 4AC, tá? Se você quiser nunca mais esquecer a formulazinha do delta,
você vai dizer que delta é uma besta quadrada menos 4 amigos cavalos. Tá? Belezinha? Queridos, delta, o meu valor de B é 3, ao quadrado é 9. Menos 4, valor de A, que é 1. Valor de C, que é menos 10. Menos por menos é mais. Delta é igual a 9, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. 40 mais 9, 49. Preste atenção que eu estou calculando R. R é o raio da circunferência. O raio, ele jamais poderá ser negativo. Então, na hora que eu usar, no caso, R igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A, tá? Já que aqui é menos e aqui é menos, esse valor, com esse sinal, ele não será usado. Tá? Raio é igual a menos o valor de B, que é 3, mais a raiz quadrada de delta, 49, que é 7, duas vezes o valor de A, que é 1, 2. Qual é a medida do meu raio? Menos 3, mais 7, que é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 o quê? 2 metros. Maravilha. Eu tenho a medida do raio? Tenho. Tenho a medida do raio. O que é que ele pediu que eu calcule? Calculei em metro o raio do tanque. Beleza. Calculei. Qual é a medida do meu raio? 2 metros. Perfeitamente. Tá tranquilo aqui? Eu soubesse, eu tinha trazido meu equipamento. Olha, não olhei para essa questão 4. Mas não tem problema, não. Da rotação completa de um retângulo de dimensões 5 e 9 centímetros, obtém-se um cilindro reto, cuja área da base é 25 π centímetros quadrados. Calcule a área total do cilindro. Gente, preste atenção. Voltemos para a matemática do banheiro. Do jeito que está aqui, essa figurinha dá ideia de quê? Retângulo. Perfeitamente. Meus amores, ó, retângulo. Acontece, vamos supor, uma situação bem, literalmente, bem abstrata, tá? Eu pego esse retângulo, do jeito que ele está aqui, tá? E eu faço, por exemplo, imagine que eu consiga colar esse retângulo dentro, nesta superfície aqui, tá? Eu estou literalmente me aproveitando de um material concreto para trabalhar com vocês. Isso aqui é um retângulo. Ele está dizendo para mim, nessa questão aí, na questão 4, que eu vou fazer com que esse meu retângulo gire em torno de um eixo só. Tá? Literalmente assim, gira mesmo. O que acontece? Nós vamos trabalhar aqui com a ideia de sólido de revolução. O que é um sólido de revolução? Sólido de revolução, como o próprio nome sugere, tá? Ele roda, ele gira. Na hora que ele gira, por exemplo, você tem um ventilador, né? Você liga o ventilador e o ventilador ele é distribuído em palhetas, tá? Eu vou fazer aqui em cima, tá? O ventilador ele é distribuído em palhetas. Certo? O que eu vejo as 3 ou 4 palhetas, independente das palhetas do ventilador, eu vejo cada uma quando o ventilador não está girando. Concordam comigo? O que acontece na hora que o ventilador é conectado na energia e a gente liga a chavezinha power? Vai girar no sentido horário. E na hora que gira no sentido horário, você consegue ver as 3 palhetas distintas uma da outra? Não. Mas você vê um círculo.
tá? Você vê um círculo, e é aquela história. Você vai ver um círculo da cor da espalheta do ventilador. Se seu ventilador tiver as hélices dele vermelha, você verá um círculo vermelho. Se o seu ventilador tiver a hélice, por exemplo, azul, você vai ver um círculo azul. E esse círculo aí, ele é um círculo de evolução, ou seja, ele é um círculo que a gente obtém da rotação do eixo central que vai movimentar as hélices. Vocês concordam com o meu raciocínio, né? Então, pronto. Na hora que eu fizer a rotação, posso apagar? Na hora que eu fizer a rotação em torno de um eixo de algumas figuras, deixa eu pegar aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia, certo? Olha aqui, eu tenho, deixar o eixozinho vermelho, mas desenhar a figura em preto, eu tenho, por exemplo, um retângulo, eu tenho, por exemplo, um triângulo, eu tenho, por exemplo, um trapézio e tenho um semicírculo, tá? Na verdade, o semicírculo ficou aqui só para eu me lembrar que ele existe também. Mas eu vou trabalhar aqui com figuras que vocês conhecem, tá? Semicírculo, trapézio, triângulo e retângulo. Gente, preste atenção. Imagine esse eixo e em torno desse eixo o sólido girando, tá? Fazendo isso aqui, ó. O sólido gira em torno do próprio eixo, tá? Na hora que esse sólido gira, ele vai gerar para mim o que eu chamarei de cilindro de revolução, tá? Pronto, ó. Eu tenho um retângulo, esse retângulo girou em torno do seu próprio eixo. Ele transformou num cilindro. Que cilindro é esse? Cilindro de revolução. E quando eu falo de cilindro de revolução, eu estou falando da figura criada por uma ilusão de ótica, que na verdade ela é um retângulo, mas que girou e que os meus olhos conseguem ver não mais o retângulozinho que tinha, mas o cilindro que se forma. E exatamente igual, os meus olhos veem no ventilador ao girar um círculo e não as hélices em separado, tá? Aquele círculo que eu vejo formado pelas hélices do meu ventilador, ele é um círculo de revolução, tá? Assim como eu pego o retângulo, faço girar em torno do seu próprio eixo e vou enxergar isso aqui, ó. Tá? Vou enxergar o quê? Um cilindro de revolução. Por que revolução? Porque eu estou obtendo um cilindro a partir da ilusão ótica do giro em torno do seu próprio eixo de um retângulo. Gente, a mesma coisa vai acontecer com esse triângulozinho aqui, ó. Olha para cá, gente. Ó, eu tenho aqui um triângulo, confere? Se eu tenho um triângulo, ele vai girar em torno do seu próprio eixo e vai gerar para mim essa figurinha. E essa figurinha, ela tem nome, que começa com e termina com ni. Que figura é essa, Marcos Paulo? Cone. O povo vai saber matemática. Exatamente. Isso aqui é um cone. Né? Maravilha. Gente, que cone é esse? É um cone de revolução.
Como é que eu consegui um cone de revolução? Consegui um cone de revolução ao pegar um triângulo e fazê-lo girar em torno do seu próprio eixo. Tá? Essa figura também, na hora que eu fizer girar em torno do seu próprio eixo, ela vai dar para mim isso aqui, ó. Vai ser um tronco de um cone, é? Perfeitamente, meu amor. Tá? Vai ser um tronco, assim como nós estudamos tronco de pirâmide, nós vamos estudar tronco de cone. Tá? Que, na verdade, é um cone sem aquela partezinha do cone semelhante que vai lhe ficar superior. Tá? Olha aqui, ó. Eu tenho um retângulo. Eu obtenho pela revolução dele um tronco de... Aliás, um tronco não, um cilindro. Eu tenho um triângulo, pode ser um triângulo isósceles, um triângulo retângulo, um triângulo escaleno, de modo que eu tenho um triângulo. A rotação dele em torno do próprio eixo gera para mim um cone. Enquanto o meu trapézio vai gerar para mim um tronco de cone. Gente, e se eu tenho um semicírculo, tá? Pode, inclusive, tá? Deixa eu tentar fazer aqui uma coisinha mais decente. Tá? Vamos imaginar isso aqui. O meu semicírculo, ele vai gerar para mim que figura geométrica? Uma esfera. Perfeitamente. Aquela história. Se eu consigo girar, ele vai fazer assim uma coisinha mais decente para dar a ideia de uma esfera. Tá? Por exemplo, eu vou lembrar aqui de uma bola. Mas o detalhe é, tá? Essa figurinha aqui, tá? Ela vai ser uma esfera. Porque eu vou fazer a rotação em torno do seu eixo próprio. Tranquilo? Beleza? Então, amanhã eu sigo com vocês essas questões. Porque já deu 7h50 e tem outra turma que vocês têm que assistir aula com outro professor e eu para dar aula com outra turma. Vocês entenderam isso aqui? A revolução? Gostaram da matemática do banheiro? Um abraço, tchau.